Mas mindfulness, na realidade, é um estado mental. A gente não traduz diretamente como meditação, mas é um estado da mente. Tá? É um estado da mente aberto, sem julgamento, experienciando o presente, nesse momento. Isso é mindfulness. Tá? É claro que os níveis de mindfulness são infinitos. Você pode ter um grau de mindfulness, você pode ter um grau muito profundo de mindfulness. Tem certas pessoas que geneticamente já têm um estado de mindfulness. Elas têm mais facilidade de estarem na experiência do presente, sem julgamento. E tem pessoas que têm menos geneticamente mindfulness. Isso vai depender de cada um. No entanto, o que mindfulness mostrou dentro da ciência é que o estado de tranquilidade, paz, de vivência do presente, ele pode ser cultivado. Isso é uma grande notícia, né? Porque daí a gente não fica refém dos genes, né? Ah, é isso, você tem tal mutação genética, você vai ter tal doença. Aqui a ciência provou que na realidade a gente pode desenvolver esse potencial de mindfulness. Tá? Então, isso tem a ver com mindfulness. Muitas vezes esse termo ele não tem uma tradução direta para o português, por isso que se utiliza o termo em inglês. Mas tem algumas traduções que têm sido feitas. Atenção plena, presença aberta, né? Tem consciência plena. Então, essas são algumas traduções que geralmente são utilizadas. E o termo meditação é um termo mais amplo, né? Então, meditação ela abarca meditações que trabalham com mindfulness e meditações que trabalham com outros aspectos da mente, não só o estado mindfulness. Por exemplo, a gente vai ter as meditações da compaixão, do altruísmo, do amor. São técnicas de meditação que elas não são essencialmente mindfulness, mas elas estão junto, nos programas cada vez mais juntos. Uma coisa ajuda a outra. Tá? Então, só para a gente diferenciar um pouco isso. E eu coloquei como subtítulo a revolução da atenção e do altruísmo. Porque sem atenção, a gente não muda nenhuma qualidade da mente. A gente não gera nenhuma transformação da mente. Sem atenção, a gente não é ser humano. Para a gente fazer as coisas enquanto seres humanos, estudar, aprender, enfim, conseguir cognitivamente crescer e compreender coisas, a atenção é um recurso básico. Né? O que vocês acham da nossa atenção? Né? Hoje em dia, como é que está a nossa atenção? Esse estilo de vida, né, que a gente foi se acostumando, né, então, com muitas distrações. Né? A gente consegue reconhecer isso na nossa vida. Né? Você comentou, eu cheguei acelerado. Né? Então, são tantos estímulos, tantas coisas que a gente é invadido no nosso dia a dia, então a gente acaba deixando de lado a atenção. A gente adotou um recurso mental como se fosse um Windows, né? Várias janelas abertas assim, daí vai abrir, daí tem tantas abertas que não carrega, né? Fica lento e tal. É mais ou menos o que acontece na nossa mente. Né? As pessoas que entram em burnout, né? Quando elas estão com um nível de estresse muito grande e crônico, em que elas saem do ar. É um pouco esse processo de uma distração enorme, né? Não há mais foco. Então a pessoa fica perdida mesmo. Quem sou eu? Onde que eu estou? Né? Pode acontecer isso. Então por isso que eu coloquei a revolução da atenção e do altruísmo. Do altruísmo porque a gente vai ver que falar de amor e de compaixão não é uma coisa hoje só religiosa. Tá? Pode ser religiosa, mas é científica também. Então isso foi comprovado, né, de que essas meditações com amor universal, com compaixão universal, elas alteram e geram benefícios múltiplos para as pessoas que praticam. Às vezes a pessoa tem vontade de meditar. Ah, eu quero me tranquilizar, eu quero entrar em contato comigo, mas ela cria muita idealização do cenário, né? Ah, mas eu vou começar depois, hoje, essa semana está muito corrida, não dá tempo, né? Meditar em qualquer momento. A gente não pode criar muita formalidade na prática, tá? Sentou, olhou para a mente, está meditando. Tem que tirar um pouco dessa ideia de meditação como algo assim muito transcendente. Meditação é no aqui e agora, nas coisas que a gente está fazendo no dia a dia. O conceito de mindfulness, manter viva a própria consciência focalizada na realidade presente. Esse é um conceito do Thich Nhat Hanh. Ele é um monge vietnamita, é escritor, é poeta, né?
A gente treina a mente para observar os fenômenos sem apego ou aversão, sem futuro ou passado, ainda que eles surjam. Né? Os pensamentos surgem, a gente não precisa suprimir, mas a gente não precisa se envolver com eles. A gente observa. Tá? Então essa é a atitude mindfulness. E sem apego ou aversão, a gente vai ver que é importante essa atitude, porque a gente é cheio de apego e aversão, né? Quem que não tem apego e aversão? E o apego e a aversão é a raiz de boa parte do nosso sofrimento. Então, o mindfulness vai mexer nessa centralidade da questão. O que faz eu ter aversão a determinadas pessoas, a determinadas situações, a determinadas comidas, etc, etc, etc. A gente começa a questionar um pouco isso. E o que leva a gente a ter muito apego a determinadas pessoas, a determinadas situações, comidas, etc, etc, etc. Ele começa a questionar um pouco esse processo. Como que a gente constrói isso? Tá? Isso é a meditação. Atenção plena, atenção aberta ou estar presente. São algumas das traduções da palavra, né? Essa é uma outra definição do Jon Kabat-Zinn. O Jon Kabat-Zinn é um praticante, é um médico, praticante do Zen budismo, que na década de 70 desenvolveu o que a gente pratica hoje aqui no Brasil de Mindfulness. Tá? Ele desenvolveu esse programa que a gente vai fazer aqui a partir da semana que vem. Então, o Jon Kabat-Zinn define da seguinte maneira: prestar atenção com propósito, momento a momento, sem julgamento. Não é muito fácil, né? Um pouco desafiador. E tem um conceito da tradição também, que seria o que o Buda falou. A verdade e o sofrimento estão na mente. Olhe para a mente. Entenda o que acontece na sua mente. Lá está o sofrimento, lá está a felicidade. Todo mundo quer ser feliz, né? Ninguém quer sofrer. Então a gente procura o que gera a felicidade, né? O que a gente pode fazer também para a felicidade dos outros. Então isso é importante. Aí, em termos de história, né, é claro que aqueles elementos que eu coloquei no slide anterior estão ligados à tradição. Então eles vêm de muito tempo, há milhares de anos já tem as práticas de mindfulness. Mas o que aconteceu nesse processo de estudo científico da meditação, de colocar isso dentro das universidades, dentro dos hospitais, né? O ambiente em que a meditação foi estudada começou nas universidades, mas também numa intervenção clara na área de saúde, né? Então, as abordagens, os programas foram oferecidos dentro desse ambiente. Então, o que a gente tem lá de história? Né? A raiz seria as práticas de Shamatha e Vipassana, do budismo. Tá? É claro que tem elementos aqui de outras tradições. Os elementos de mindfulness, essa atitude mindfulness, ela não é específica do budismo, ainda que esse tipo de técnica tenha se espelhado nas práticas do budismo. Todas as religiões existem meditações com atitude mindfulness. Dentro do cristianismo, hinduísmo, existem essas meditações. Tá? É claro que aqui ele se espelhou mais fortemente no budismo, mas não significa que é um elemento que está exclusivo dentro da tradição budista. Tá? Em 1960 teve esse livro aqui, do Erich Fromm, Budismo Zen e Psicanálise, lá na década de 60. Tá? Você vê que a coisa não é muito tardia, né? Não é muito distante da gente. Né? Faz 50 anos aí que a coisa surgiu. Depois, em 77, a Associação Americana de Psiquiatria sugere estudos da meditação nos seus congressos. Começam a se interessar pelo assunto. Em 79, o Jon Kabat-Zinn fundou o Center for Mindfulness, lá em Massachusetts. Tá? E construiu, ao longo do seu trabalho, o MBSR, que é uma sigla, significa Mindfulness Based Stress Reduction. É a redução do estresse baseada em mindfulness. Esse é o programa dele. Tá? Foi o primeiro, foi o precursor. Os programas de 8 semanas, que tradicionalmente ficaram conhecidos como programas de 8 semanas. Tá? Em 87 tem um momento importante, que foi a fundação do Mind and Life Institute. Talvez vocês já tiveram contato. O Francisco Varela é um neurocientista, o Adam Engel era um jurista americano, e eles se unem e formam o Mind and Life. O Mind and Life é uma instituição internacional que começou a se debruçar muito em tentar trazer para a ciência o que é a meditação oriental, o que isso poderia trazer de benefício para as pessoas. Então foi aí que começou.
E em 2000, você vê que está bem recente, não faz muito tempo, né? Mas em 2000 teve um encontro muito importante para que isso acontecesse e ganhasse peso. Que vários neurocientistas, psicólogos, filósofos foram lá para Dharamsala, tiveram um encontro com o Dalai Lama. E o Dalai Lama incentivou, né, para que eles realmente trouxessem esse olhar científico. E aí surgiu esse termo, neurociências contemplativas, que hoje está em expansão absoluta. A gente vai ver aqui. Esse termo se tornou conhecido. Né? No Brasil, hoje você fala de neurociência contemplativa, já se sabe qual que é o tópico. Né? São esses estudos da mente, baseados em pensamentos, em meditação. Né? Então começou a se estudar muito isso. Então 2000 é um ano muito importante. Né? No Brasil isso está chegando, alguns hospitais já têm esses programas de meditação, né? As formações de mindfulness estão acontecendo, os grupos de 8 semanas estão começando a acontecer. Mas assim, nos Estados Unidos isso tudo já faz parte já há alguns anos, né? Do cotidiano mesmo. Tá? Tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, que é um outro país que teve também muito interesse pelo assunto. O que esses estudos mostraram? Cada tipo de meditação estudada tem uma assinatura cerebral. O que significa isso? Que começou a se estudar através de 2 aparelhos importantes, que é o eletroencefalograma, a ressonância magnética funcional. Esse aqui é o eletroencefalograma, que é o Mathieu Ricard, que ele é um neurocientista, é um biólogo, um neurocientista e é praticante de meditação, né? Bem importante. Aqui é o eletroencefalograma. O eletroencefalograma junto com a ressonância se ajudaram muito para que os resultados da meditação se colocassem, comprovassem. Porque o eletroencefalograma ele consegue perceber o que acontece a cada microinstante no cérebro. O que está acontecendo, qual é a área que está sendo estimulada. No entanto, ele não dá imagem, ele só dá as ondas. E o aparelho de ressonância, ele não é tão fiel ao tempo, ele demora uns 2 segundos para mostrando a mudança nas áreas cerebrais afetadas, mas ele dá o desenho, né? Ele dá toda a topografia do cérebro que está sendo estimulado. Então os dois juntos se ajudaram muito, né? Então isso os cientistas conseguiram provar mais coisas com esses 2 aparelhos. Então o que acontece? As práticas de presença aberta e de compaixão ou atenção focal são 3 tipos de práticas diferentes. A atenção aberta seria essa atitude mindfulness que a gente estava aqui treinando no início. A compaixão, a gente vai ver, vou falar um pouquinho mais, mas é você conseguir ter um sentimento muito intenso de querer o bem e querer livrar o outro do sofrimento. Mas isso não só para uma pessoa, isso sem limites, tá? Para toda a humanidade, toda a existência. Então essas são as práticas de compaixão. E a atenção focal seria você conseguir ter o foco num ponto, que é também uma técnica de meditação muito estudada, o focal. Então esses 3 tipos de meditação, eles mostraram que nesses estudos elas atingiam zonas diferentes do cérebro, ou seja, tinham circuitos diferentes de neurônios que estavam sendo estimulados, né, durante essas práticas. Então isso foi descoberto. O que eles descobriram também? O Richard Davidson, que é um outro neurocientista, em alguns estudos mostrou quanto maior o número de horas dedicadas à meditação, mais significativa a transformação cerebral. Nos inícios das pesquisas, eles pegaram só praticantes experientes. O que eram praticantes experientes? No mínimo, os praticantes tinham 10 mil horas de meditação. Esses praticantes que começaram a ser estudados logo no início. Antes de estudar numa população mais geral, né, fazer os estudos de comparação, quem fez meditação, quem não fez, tal, eles pegaram os praticantes experientes. Que eles conseguiam, pelo treinamento da mente, estimular exatamente aquele estado mental que era pedido. Se concentra agora numa compaixão ilimitada. E aí ele mantinha aquela intenção e aí se via exatamente qual área do cérebro estava sendo estimulada. E aí, claro, ao longo, o que a gente teve de mais descobertas? Mudanças nos cérebros de praticantes experientes, mas também algumas semanas, porque daí eles começaram a estudar, mas será que a meditação provoca mudanças a curto prazo também? Em quem não tem experiência na meditação, que quem praticou meditação há pouco tempo, e começou a se provar que também, com 30 minutos diários, algumas semanas, já existiam mudanças significativas na atividade. Outras mudanças, sistema imunológico.
quem medita regularmente consegue ter um fortalecimento do sistema imunológico. Por quê? Porque a meditação provou diminuir toda a atividade inflamatória do organismo. O que é atividade inflamatória? A atividade inflamatória, geralmente, ela está relacionada a múltiplas doenças crônicas. Né? Então, se a gente for pegar todas as doenças autoimunes, mesmo os infartos, fibromialgia, um monte de doenças que a gente tem crônicas, diabetes, né? Elas estão associadas a processos de inflamação no organismo. E a meditação mostrou que, na realidade, ela consegue desativar esse processo de inflamação tão intenso, crônico, e consegue aumentar a imunidade. O sistema imunológico fica mais atento. Qualidade da atenção melhorava e muitos outros parâmetros. A atenção pode ser aperfeiçoada e é a base para o desenvolvimento de qualquer outra qualidade, aquilo que eu tinha falado. E as publicações começaram a surgir, a revista Time, depois a Scientific American, depois teve as brasileiras. Já teve Super Interessante, já teve Isto É, está surgindo mais, né? Eles colocam nessa Isto É, colocaram a nova meditação, né? Não tem novo, né? É que agora que chegou aqui, mas na realidade já é bem antigo, mas está surgindo. Então, o que os estudos mostraram em relação às práticas de amor e compaixão altruísta? Essas práticas, geralmente a gente faz isso no curso de Mindfulness também, né? A gente vai treinar essas técnicas, mas a gente sempre inicia essas práticas pensando numa pessoa que desperta amor, né? Que você tenha algum sentimento de amor e, aos poucos, desejando a felicidade dessa pessoa, de que ela esteja livre do sofrimento, você vai expandindo essa intenção, incluindo outras pessoas. E vai expandindo, 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 até o máximo que for possível. Essa é a técnica. Tá? Claro que tem muitos detalhes, mas resumindo, é isso. O que essas técnicas mostraram? Aumento notável na sincronização das oscilações das ondas cerebrais de frequência gama. Tem várias ondas cerebrais, tá? A frequência gama, ela é uma frequência mais alta e, na realidade, é ela que faz toda a ligação do cérebro. Ela que faz várias áreas diferentes do cérebro, que têm funções diferentes, se conversarem. Então é super importante. Sem a onda gama, a gente não consegue operar várias atividades. Então, essa onda gama aí aumentava muito em quem fazia essa prática de amor e compaixão, e então aumentava essa conectividade entre várias partes do cérebro. Outro pesquisador, o Lutz, afirma que o estado de meditação proporciona um mecanismo de integração global das atividades de diferentes partes dessa meditação. Então, isso é um dado interessante, né? Várias doenças, doenças psiquiátricas, a própria esquizofrenia, tá? Ela está relacionada a uma desconectividade. O cérebro não consegue conversar, algumas áreas do cérebro não se conversam. Então começaram a estudar um pouco isso, começaram a trazer esses dados, né? Interessante. Daí, o que perceberam também, um outro estudo? Que meditar sobre o sofrimento do outro ativava a ínsula, que é uma região cerebral, e o ritmo cardíaco aumentava, porque você pensava no sofrimento, na dificuldade que o outro estava passando. Então aumentava o ritmo cardíaco. A amígdala aumentava, o córtex cingulado. Então existia esse elemento aqui, uma sensibilidade emocional ao estado emocional do outro. Essas áreas cerebrais, elas estão relacionadas a isso. Então as práticas de compaixão fazem a pessoa ser mais sensível ao meio, ao que os outros estão percebendo. E não precisava ser longo. Eles perceberam que estudos de 2 semanas com amor altruísta, praticando assim 30, 40 minutos diários, havia uma diminuição da amígdala, área relacionada à agressividade, raiva e medo. Então, o que aconteceu? Quanto maior aquele sentimento de amor e compaixão, menor ficava a resposta automática do estresse. Que a amígdala é uma região do cérebro, que a gente diz que é um cérebro mais reptiliano, mais ancestral, que é aquela coisa do correr ou enfrentar uma situação. Não que isso não seja importante, em alguns momentos são importantes, mas quando aquilo cronifica, a gente vai ter problemas de saúde relacionados a isso. E a meditação conseguia desativar essa área do cérebro. A raiva, o medo, todo aquele estresse, aquela adrenalina conseguia ser desativado. Nenhuma zona cerebral é negativa. Até porque, por exemplo, essas zonas do estresse, que a gente diz,
amígdala, hipotálamo, hipocampo, né, que são as áreas cerebrais mais antigas, né, na evolução, elas são necessárias, né? Então, diante da vida, em alguns momentos, tem que sair correndo, você tem que tomar atitudes, né? O problema é a cronificação desse estímulo. A gente vive sob estresse, a gente não desativa isso. A gente vai dormir com adrenalina, a gente vai dormir com corticóide, porque a gente não consegue desligar esse mecanismo. Quando alguém aqui falou, parece que deu uma limpada, você está desativando esse mecanismo. Você está quebrando esse excesso de adrenalina no corpo. Não é a amígdala, essa que arranca, vamos arrancar a amígdala. É o mesmo nome, mas é uma área cerebral. Embaixo do nome chamado tonsilas? Oi? Tonsilas, né? Tonsilas também. É um outro nome. O que acontece? Existe uma diferença grande nas meditações, aí seria até uma palestra à parte, mas tem um livro que discute isso, que é agora a Revolução do Altruísmo. Ele faz Ricardo faz uma diferença entre empatia e compaixão. As pessoas que fazem isso que você falou, que entram no estado de estafa empática, elas se envolvem com o sofrimento dos outros e elas carregam aquele estado depressivo, ou de desânimo, ou de muita tristeza, né? Quando conversa, por exemplo, você senta, conversa com uma pessoa que está profundamente deprimida por 1 hora. Então, se você for bastante empático, só empático, você vai entender, você vai escutar o outro, você vai realmente estar muito ativo em perceber o que o outro está te dizendo, mas possivelmente você vai sair com estafa, totalmente esgotado, né, de você conversar. Aí a compaixão, ela estimula outras áreas cerebrais. A empatia, ela estimula determinadas áreas. A compaixão, ela estimula completamente diferente. Porque a compaixão, existem outros elementos aí junto, né, na compaixão. Eu estou sendo empático, mas eu percebo, eu quero ajudar o outro, eu quero que o outro se livre daquilo. Existe essa urgência maior, né? Eu não estou só me aproximando do sofrimento do outro, eu quero que o outro se liberte daquilo. Então são aspectos mentais diferentes. Então, com certeza, tem esse cuidado, né? Só uma coisa que eu não sei se eu entendi isso da tua pergunta, mas assim, a pessoa que é sensitiva aos meios, né, ela entra no ambiente, ela percebe a energia do ambiente ou as intenções das pessoas. Quem vai praticar mindfulness não vai deixar de ter isso. A questão é como ela lida com o que chega para ela. Ela percebe uma coisa, percebeu uma sensação ao entrar no ambiente. Como aquilo toca a pessoa? Vai depender do mindfulness que ela tem. Se ela não tiver mindfulness, aquilo pode fazer muito mal para ela. Ela pode achar que está sendo sugada ou alguma coisa assim. Ou realmente começar a ter sentimentos ruins naquele ambiente. Para quem desenvolve mindfulness, ela percebe isso, mas ela lida de forma diferente, né, internamente. Então, na realidade, a pessoa não deixa de perceber essas diferenças, né? Entre as coisas. É tristeza, é alegria. Na verdade, essas meditações fazem a gente ficar mais afiado. O Paul Ekman, que estudou microexpressões faciais relacionadas a estados emocionais, ele também estudou que as pessoas que meditavam mais sobre amor e compaixão, elas tinham uma capacidade muito maior do que as pessoas que não praticavam, de perceber nas microexpressões das pessoas qual era a emoção que estava presente. Porque você se torna muito empático, mas não só empático. Entende o que eu quero dizer? Muito mais que isso. Né? Há uma habilidade de lidar com o sofrimento. Na realidade, os estudos mostram que a pessoa fica preenchida de sentimentos positivos. Outro estudo, da Universidade de Emory, em Atlanta, mostrou que a meditação no amor altruísta reforça o sistema imunológico e diminui a resposta inflamatória. Aquilo que eu tinha falado, reduz a taxa desse hormônio aqui, a interleucina 6, que é ligado ao processo inflamatório. Quanto mais tempo de meditação, menores as taxas. Esse era o pesquisador que fez essa pesquisa. Tá? Então isso é uma grande notícia. Pensa assim, o tanto de gente que usa corticoide por doenças inflamatórias crônicas, né? Quantas pessoas têm doenças crônicas de inflamação, infarto, diabetes, etc. E as evidências mostram que esses grupos populacionais que têm essas doenças são muito beneficiados por essas práticas. Diminui muito a mortalidade, a qualidade de vida melhora. Tá? Para ansiedade, para depressão, para vários estados mentais crônicos, mindfulness é perfeito. Existe uma contraindicação nas práticas de mindfulness.
Quando a pessoa, por exemplo, está num estado de pânico, tá? Um transtorno do pânico, numa fase aguda, ela não vai poder praticar mindfulness, né? Tem que sair daquele processo agudo. Ou se a pessoa tiver uma depressão com uma piora muito grande naquele momento, né? Ela não vai ter condições de praticar naquele momento. Então, nos quadros agudos psiquiátricos, não é indicado. Mas no crônico, onde a coisa está mais estável, ótimo. Uma única sessão de prática de 7 minutos aumenta o sentimento de pertencimento à comunidade, o vínculo social e as atitudes benevolentes para com as pessoas conhecidas. Hutcherson. É legal isso aqui, que eu estava lendo esses dias justamente. A gente tem uma noção, na teoria da evolução, da origem das espécies, lá do Darwin, né? Ficou muito conhecida essa história de que o ser humano chegou onde chegou por causa da competição. O mais forte mata o mais fraco, não é assim? E essa discussão, os antropólogos, os cientistas fazem, na realidade, a cooperação e a noção de grupo, ela é muito mais importante para a gente poder ter chegado onde chegou do que a competição. E aí eles estudam, e aí tem várias evidências de que, então é uma mudança, né? O Darwin não falava que a competição era o mais importante, as pessoas interpretaram assim, mas os grupos, tanto em animais quanto em seres humanos, aqueles que conseguem cooperar e ajudar um ao outro, eles conseguem transmitir seus genes às gerações acima. Aqueles que ficam muito individualistas, muito isolados da cooperação, eles morrem, eles não conseguem prosseguir. Isso é muito legal. Então isso a gente tem aquela coisa, não, a natureza humana é negativa, né? A gente vê aí, ó, tanta corrupção, tanta gente querendo passar a perna, tanta gente com um sentimento negativo. Mas na realidade esses estudos mostram que o que fez, né, a gente poder evoluir em vários aspectos são essas qualidades intrínsecas de amor, de compaixão, de cooperação, de grupo. Então é uma forma diferente de a gente olhar isso, né? Então isso está intrínseco na natureza humana. Senão a gente não tem, a gente é contato social, né? A gente tem que ter essa interação. Não tem como se isolar completamente. Presença aberta é essa prática de você perceber todos os estímulos que surgem livre de julgamento, no momento presente, apenas observando. Tá? Esse é o treino dessa meditação. O que essa prática mostrou? Há uma diminuição do egocentrismo e a inclusão de amor e da compaixão. A gente já vai falar por quê. Diminuição dos julgamentos e discriminações entre os que merecem e os que não merecem nosso amor. Você vê que a gente está falando aqui de atenção, mas está ligado ao amor e compaixão. Porque se a gente tem uma atitude de não julgamento perante tudo que surge, e de abertura e curiosidade, como se fosse um primeiro encontro, a gente vai poder mais facilmente ter amor e compaixão. Consegue? Porque se a gente tem muito julgamento, isso é bom, isso é ruim, esse eu gosto, esse eu não gosto, fica muito limitado. Começou já limitado. Então, essas práticas mostraram esse vínculo com amor e compaixão também. E a diminuição do egocentrismo, por quê? Porque você está observando o seu corpo, você está observando a sua mente, seus pensamentos, suas emoções, mas você apenas observa, não se identifica. Você não suprime, você não estimula, você observa. Então isso bate um pouco no egocentrismo. Porque o egocentrismo, o que é o egocentrismo? É o meu, é a minha necessidade, é a minha coisa, é a minha vontade, tem que ser desse jeito. Se não for assim, eu não quero. Né? Quantas vezes a gente, durante um dia, a gente faz essa fala interna? Né? Então, esses estudos mostram. Isso leva ao estresse, ao sofrimento, e essa outra atitude leva a um estado de tranquilidade. Tá? Aumento das ondas cerebrais de frequência gama. Também, a gente viu lá na meditação da compaixão do altruísmo, né, da compaixão e do amor, que também essas ondas gama são ativadas. Então tem uma sincronização maior entre as diferentes zonas cerebrais, quem pratica a presença plena ou presença aberta. Mesmo no estado de repouso, quem medita regularmente tem maior ativação das ondas gama. Ou seja, o benefício da meditação não é só na hora que você medita, é no posterior também. Você está carregando isso. Tá? O que se percebeu é que quem medita tem uma sincronização muito grande do que quem não medita. Quem não medita, conversa, mas a intensidade é bem menor. E quem medita regularmente,
esse intercâmbio de informações entre várias partes do cérebro, ele aumenta muito, né? Isso, do ponto de vista assim, psicológico, está relacionado lá, entusiasmo, otimismo, sensação de existência, de propósito na sua existência, né? Que o Rechão mostrado no anterior. Então tem essa função aí. Eu meio que homenageei os neurocientistas e meditantes. Então eu coloquei lá o Mathieu Ricard, eu coloquei aqui o Alan Wallace, que também se dedica muito aos estudos da mente, né? Então é um cientista também e professor, né, de meditação. Ó, outro estudo, Universidade de Madison. Em praticantes com 2 a 10 mil horas de prática, o aumento das ondas gama mantém-se mesmo durante o sono profundo, aquilo que eu falei, e é diretamente proporcional ao número de horas na meditação. Na mesma universidade, praticantes experientes expostos à dor intensa percebem com a mesma lucidez e acuidade que indivíduos não treinados, ou seja, eles percebem a dor de forma igual, todo mundo percebe a dor. Se fizer uma facada aqui no braço, vai sentir dor. No entanto, mas o aspecto desagradável da dor é consideravelmente diminuído. Esse estudo desses 2 cientistas. E aí é uma percentagem bem grande. A gente vai ver aí que tem um outro estudo, que a sensação, a dor diminui muito em quem pratica meditação. Por isso, existe um protocolo específico de mindfulness para cognitive therapy, que a gente vai ver mais para frente, que é para as pessoas que têm dor crônica. O que a gente sempre orienta a quem começa a praticar, que é melhor não sobrecarregar. Então, por exemplo, é muito mais útil meditar 10 minutos por dia, 5 vezes na semana, do que praticar 50 minutos 2 vezes. Entendeu? Pode até dar um número de tempo muito maior, né, 2 dias, mas a repetição ela é muito importante. Em neuroplasticidade, quando a gente fala de neuroplasticidade, mudar padrão, hábito, a gente tem que ser disciplinado. Não adianta a gente achar que vai transformar qualquer questão interna, psicológica e tal, mesmo quem faz terapia, só vai transformar a hora que tiver disciplina. Toda semana está olhando para aquilo, está conversando consigo, está tentando entender a situação melhor. Entende? Então não adianta a gente achar que tem uma pílula mágica, como muita gente me dá um remedinho aí que resolva. Essa atitude não ajuda. Essa atitude é anti-saúde. A gente tem que começar a quebrar um pouco ela. As melhoras, a saúde vem através do estilo de vida. E o estilo de vida, ele requer o hábito, né? Então é por aí. Então sempre praticar pouco no início e aumentando gradativamente.